Boa noite, eu me chamo Ayrton e moro na Paraíba, mas sou natural do Ceará e hoje tenho 58 anos e sou segurança de uma empresa daqui. E hoje a vida tá muito boa para mim, mas que nem sempre foi assim, pois as coisas sempre foram difíceis pro meu lado, pois venho de uma família humilde, lá do sertão do Ceará, e sempre tive que trabalhar desde cedo, onde desde os 15 anos que trabalho para ter dinheiro e ajudar minha família. Primeiro fui engraxate, depois fui vendedor de fruta, mas onde consegui estabilidade mesmo foi em um engenho de rapadura. Comecei como cortador de cana, depois fui queimador, até virar caseiro da fazenda, que era do senhor Sebastião, onde não faltava serviço para ninguém, pois qualquer um que procurasse serviço lá, ele dava uma ajuda. Mas só que em meio a tanta gente em sua fazenda, ele acabou contratando um homem que mexia com coisas obscuras e que em toda noite ele virava um estranho bicho. O ano era 1993, eu era bem jovem na época e já era caseiro da fazenda do senhor Sebastião, um homem que sempre gostou de ajudar as pessoas. Lá tinha trabalho para quem quisesse e ele sempre recebia qualquer um em sua propriedade, pois além de lucrar com aquilo, ele gerava empregos para as pessoas. Mas só que um dia apareceu um homem folgado lá pelas propriedades dele, que quando chegou na fazenda veio todo ferido. Parecia que tinha brigado de faca, pois suas feridas eram profundas e pareciam ter sido feitas por um objeto cortante. Ele disse que tinha brigado com um ladrão e ele o feriu, e acreditamos naquela história. E ele passou uns 20 dias acamado e depois já estava trabalhando no engenho. Deram as instruções ao estranho homem, que aprendeu rápido a fazer seu trabalho, mas que depois de um tempo começou a não querer mais trabalhar. Às vezes ficava embriagado, ou se não, nem aparecia para trabalhar, e ele fazia uma coisa muito estranha toda noite. Todo dia, ele sempre saía às 12 horas da noite e só voltava no dia seguinte. E sempre que perguntávamos, o homem dizia que ia visitar a casa de uma moça que morava ali na região. E o tempo foi passando, até o homem matar uma das vacas do senhor Sebastião, sem a sua permissão, e dar para os homens comerem, o que fez ele ficar com raiva e ter colocado aquele homem para fora de sua fazenda. Mas antes de ir embora, aquele homem olhou com ódio para o senhor Sebastião e disse: "Você está cometendo um grande erro, pois não sabe com quem está se metendo. Eu vou embora, mas vocês não terão um minuto de paz." O estranho homem saiu sendo arrastado pelos outros homens, e ele seguiu por um rumo incerto. E foi depois daquele dia que aquela criatura começou a aparecer por aqui. Primeiro foram as pessoas da região que começaram a falar sobre terem visto um animal peludo correndo pelas estradas. Depois, os próprios homens que trabalhavam na fazenda estavam falando sobre esse bicho também. E foi aí que aquela criatura começou a atacar a fazenda do senhor Sebastião. Primeiro foram os engenhos, que amanheciam cheios de terra e tudo revirado. Depois foram os animais, que apareciam mortos, todos estraçalhados, como se um bicho muito grande tivesse os atacado. O senhor Sebastião pediu para a gente ficar de tocaia, para ver quem estava fazendo aquilo, pois ele não acreditava que aquilo seria obra de uma besta feroz, como estava todo mundo falando. Ele chamou eu e outros 2 homens de confiança para ficarmos de tocaia, sem ninguém saber que estávamos ali, para que nós pudéssemos descobrir quem era a pessoa que estava causando todo aquele alvoroço. Mas só que nos deparamos com um bicho que até hoje lembro do seu rosto. Era uma noite de sexta-feira, estávamos em um alpendre perto do engenho, comendo tapioca com café, até um dos homens falar: "O que é aquilo dali? Vocês estão vendo?" Olhamos para onde o homem estava apontando e de trás de uma cerca
Vimos um bicho de pé, olhando pra gente, e aquele bicho, vendo que a gente estava armado, ficou de quatro e correu até uma estrada de terra, onde se embrenhou no mato, até sumir. Aquilo deixou todos nós com medo, pois nós estávamos de tocaia atrás dele, mas foi ele que nos viu primeiro. Mas mesmo assim, ficamos ali, sempre em alerta, pois agora sabíamos que os relatos sobre o tal lobisomem eram reais. Mas, mesmo a gente passando a noite ali, o bicho não voltou, e aquele ser era inteligente, pois só veio aparecer alguns dias depois, quando não estávamos vigiando, tendo matado um bezerro e algumas galinhas. O senhor Sebastião, com muita raiva, contratou uns pistoleiros da região que eram famosos por matarem um rindo, e ele ordenou que eles fossem atrás do estranho homem, mas não encontraram nada, e os pistoleiros ficaram na fazenda para ver se conseguia também pegar o bicho. E eles ficaram no encalço daquela coisa, e quase toda noite se ouviam vários disparos de arma de fogo, madrugada fora, mas nunca pegavam aquela aberração, até aquela fera arrancar a mão de um dos homens. Era uma madrugada de sábado para domingo. Todo mundo acordou com alvoroço na casa do senhor Sebastião, pois um dos pistoleiros havia tido sua mão arrancada por aquela criatura, e às pressas o levaram para o hospital, pois sua situação era muito grave. Além da mão decepada, sua barriga e suas costas tinham grandes cortes e arranhões. E foi naquela noite que demos um fim naquela história. Pegamos tudo que era de arma, juntamos uns 7 homens e ficamos na mata, caçando o bicho. Foi então que, mais ou menos lá para as 3 da madrugada, aquela coisa deu as caras. E quem viu primeiro o bicho fui eu, que estava em cima de uma árvore. Ele vinha correndo ao longe pela estrada em disparada, pois com a claridade da lua dava para ver o caminho. E vendo aquele bicho ao longe, chamei os homens que foram ficar de tocaia dentro do engenho. E aquele bicho foi direto para lá. E eu vi o bicho passando debaixo de mim, na árvore, e deu para ver que bicho era aquele. Suas orelhas eram grandes, iguais de um cachorro, e viradas para baixo, e era meio corcunda, e com pernas grandes viradas para trás. E aquele bicho tinha uma respiração cansada, e quando foi para o engenho, não deu outra. Os homens atiraram até não sobrar bala, e o bicho, mesmo tomando muito tiro, ainda conseguiu correr. Mas eu sei que ele não foi muito longe, pois ele havia perdido muito sangue, e não ia demorar até acharem ele morto. Dias depois dos tiros, começamos a sentir um mau cheiro vindo da mata, e quando fomos ver, nos deparamos com o corpo do homem folgado, todo inchado em uma vala perto da fazenda. Chamamos a polícia e veio a identificação daquele sujeito. Se tratava de Matias de Souza, 34 anos, natural do Amazonas, mas que de alguma forma estava ali no Ceará. E como tinham chamado a polícia, o senhor Sebastião havia sido acusado de homicídio doloso, por conta dele ter respondido pelos atos de seus trabalhadores. Ele resolveu se mudar dali, pois sua reputação já não era mais a mesma. Ele vendeu suas terras, os seus animais e o engenho, e foi embora com a sua família para algum lugar. E eu fiquei andando por aí, de emprego em emprego, até me estabilizar aqui na Paraíba, nos anos 2000, onde consegui um emprego de segurança, ao qual estou até hoje. E eu sempre contei essa história para os meus parentes e amigos. Mas eles não acreditam nessas coisas. Mas eu também não acreditava, pois tive que ver para ter certeza de que lobisomens existem.